É só adiantar que nesta tela do GGN, em algum momento vai aparecer uma reportagem que eu fiz com 125, 126 chilenos que foram presos num cárcere chamado Oficina Salitreira de Chacabuco, no meio do deserto, com campos minados, com fios elétricos por tudo quanto é lugar, e permaneceram aí entre 12 e 13 meses, no meio do deserto do Chile. Eram todos prisioneiros da Unidade Popular, que era a coligação de partidos que sustentavam o governo de Salvador Allende, e que nesta oportunidade, dia 11 de novembro, a gente foi para comemorar os 50 anos da abertura daquele campo de prisioneiros, e tem muito material muito interessante, muito emotivo, sobretudo nas condições em que esses presos estiveram durante esse ano de permanência naquele campo de concentração, com temperaturas por sobre os 40 graus, no deserto mais árido do mundo. Nesse deserto faz 40 anos, 400 anos que não cai uma gota de água. E que na noite, quando o sol se vai, porque não tem árvores, as temperaturas descem até os 4, 5 graus abaixo de zero. E aí foram confinados aqueles que acreditavam que outro Chile era possível, com o governo de Salvador Allende, e que impediu definitivamente o sonho, não só dos chilenos, sino que de grande parte da esquerda da América Latina. E eu estou falando tudo isso e quase que rapidinho, porque estou vendo que estamos em cima da hora, a não ser que o mestre Pedro Costa nos diga. Tebni, no Mundo é um Moinho, você é o dono e proprietário do programa. Ah, legal. Eu vou pedir aumento de salário, então. O Pedro, daria para colocar algumas fotos, André? Claro. E eu vou comentando, porque vale a pena considerar esse tipo de situações, sabe? Porque depois de 50 anos, houve pessoas que nunca tinham voltado, porque tinham uma pena no coração que impedia de participar das atividades que a cada 10 anos esse grupo chamado Chacabucanos, porque vem de Chacabuco, se encontraram aí. Há 10 anos atrás, por exemplo, eles encontraram... Ah, essa daí é boa. Tebni, deixa eu só fazer uma introdução aqui para situar a nossa comunidade. O Tebni, pessoal, ele tem mais energia do que nós três aqui juntos, do que o chat todo junto aqui. Ele é um garoto de 18 anos. Então, ele pegou o carro dele, foi para esse deserto, que ele está dizendo aí que não chove há 400 anos, o deserto mais árido do mundo, onde foram prisioneiros durante a ditadura, lá no Chile, e viajou. Ele vai contar aí como é que foi essa viagem dele, né? Não foi de 20 minutos essa viagem, tá certo? As aventuras de Tebni. E esse material, ele vai ser divulgado no GGN, é exclusivo do GGN, vai ser divulgado ao longo do mês aí, com calma e tal. E nós estamos começando só a soltar ele aqui. O Tebni está começando em primeira mão, depois ele vai soltar no Observatório de Geopolítica e em outros meios aqui do GGN. Então, o Tebni vai começar a apresentar esse material para a gente. Não é isso, Tebni? Por favor. Exatamente. Vamos embora, André. Olha, esse aí é parte do grupo, parece com aquela última ceia dos anarquistas italianos, né? Vestiram uma camisa especial que foi mandada fazer precisamente para comemorar aqueles 50 anos. Se vocês reparam, todas as pessoas têm por cima dos 70 anos, com exceção de um colega jornalista chamado Jorge Montealegre, que ele começou a sua carreira literária a partir da sua prisão. Pode continuar com as outras, porque não são muitas, tá? Isso daí são fotografias, essas fotos, essas 4 fotografias, e tem mais umas outras 4 por aí, que foram para um livro. Isso não está em YouTube, então não tem problema de mostrar. Olha, se você vê no canto inferior esquerdo, tem um cidadão com um prego e um martelo fazendo arte na madeira. Eles estavam proibidos de se manifestar em temas culturais, não podiam usar, sei lá, esquemas de fotografias e por nada. Eles estavam simplesmente como reféns da ditadura. Por que razão? E eles explicam, né? Se acontecia alguma coisa em contra do Pinochet, quem pagava as consequências eram eles. E não tinha como controlar, porque estavam só os militares, evidentemente muito bem armados, e os prisioneiros que eram obrigados, inclusive, a cantar uma terceira estrofa do hino nacional, onde se faz alabanças
aos militares. Vossos nomes, valentes soldados que têm sido do Chile, sei lá. É por aí que eles tinham. Então, eram brutalmente controlados, não foram torturados, isso eles sempre foram muito claros, e fizeram muita desenhos, muitas pinturas, muitos trabalhos em madeira. E estão todos no Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Tá? Pode passar outras imagens, André? Olha, essa que aparece ali em cima, que diz Hilton, Hilton, é um maço de cigarros. Porque quando eles recebiam algo de material, algum alimento ou cigarros para quem fumavam, eles utilizavam isso porque estava proibido usar papel. Se eles encontrassem papéis, os militares simplesmente pegavam o cara, prendiam e colocavam numa cela específica. Tá? E eles se davam a manha de escrever seus relatos, de escrever seus poemas, seus contos, porque tinha uma organização interna que os militares jamais puderam acabar com ela. Chamava o Conselho de Anciãos, o Consejo de Ancianos. Os mais velhos, nunca mais do que 45, 50 anos, eram os que dirigiam de alguma forma e organizavam nos esportes, na cultura, na música. Tinha até um diário mural. Vocês lembram do Diário do Poste, que começa a aparecer no Brasil na década de 20? Mais ou menos uma coisa parecida, onde se informava o que se acontecia, mas o que se acontecia dentro do campo de concentração, porque não tinha notícias de fora. As cartas eram censuradas pelos militares, e se eles encontravam, os militares, que tinha alguma coisa que atentasse contra essa democracia imposta pelas armas pelo Pinochet, não podiam passar. Então, eles utilizavam, inclusive, o papel dos maços de cigarro para poder escrever. Põe outra aí, André. Olha, essa fotografia, o mais importante não sou eu. Evidentemente que a mais importante aí é a embaixadora da Alemanha, que ela percorreu 1.337 quilômetros. Evidentemente, ela foi de avião, eu fui de carro, né? E foi entregar seu testemunho do que a Alemanha fez. Então, a embaixadora da Alemanha foi a única embaixadora presente no momento em que se abre uma placa comemorativa e se reconhece que aí houve presos políticos. Tá? Põe a seguinte, por favor. Olha, foi nesse momento em que eles saem. Tem duas edificações. Do lado esquerdo, alto, de 3 andares, é o teatro. E do lado direito, uma construção que foi feita posteriormente, onde se juntaram os 125, 126 pessoas que são sobreviventes. E olha que interessante a frase, 50 anos, campo de prisioneiros de Chacabuco, quando sobreviver foi uma vitória. Porque sobreviver para eles era realmente uma vitória. Aí houve só um morto. Um garoto que era filho de um operário do salitre, que tinha morado aí em Chacabuco, que no terceiro dia não aguentou as pressões. É a única pessoa que se suicida, é a única pessoa que morre, porque, já insisto, aí não houve torturados físicos, mas sim houve muita tortura psicológica com essas pessoas. Já disse antes, parece que sim, 1.280 presos políticos que depois foram instalados em outros campos de prisioneiros, porque o mundo inteiro, já sabendo disto, a raiz dessas fotografias que mostrei antes, feitas por um espanhol, perceberam que era da maior crueldade. Temperaturas altíssimas durante o dia e abaixo de zero durante a noite. Tem mais alguma aí, André? Não sei se mandei mais. Bom, aquele personagem, insisto, são 4 ou 5 árvores que tem. Como se mantém, ninguém sabe. Eu tenho a impressão que eles levam água de fora para poder manter isso. E essa era a praça com um coreto na parte de trás, onde os presos faziam as suas apresentações. E olha, sabe por que eu coloquei essa fotografia? Porque tem uma blusa de cor azul que diz Viva Chile. Essa blusa foi feita por um grupo de brasileiros que estavam exilados no Chile em 1973, e que em setembro agora, há 2 meses, eles vieram ao Chile agradecer ao povo chileno a acolhida.
e eles me deram de presente essa blusa que mostra aquilo que estou falando, né? É a gratidão dos exilados brasileiros que estiveram aqui no Chile. E vê se coloca a última, olha que besteira, eu não pensei que tinha colocado. Ah, e essa daí tem outra coisa a ver, não tem absolutamente nada com o que estou falando. O Chile está às portas, porque dia 17 de dezembro, os chilenos temos que votar por uma constituição, por um projeto de constituição, que começou com um grupo de expertos nomeados a dedo pelo parlamento, em que estavam mais personeiros da direita. E uma comissão constitucional que foi votada legalmente num processo democrático e que a ultradireita, através das fake news, conseguiu colocar a maioria para redigir a Constituição. De fato, a proposta de Constituição, que tem duas possibilidades de voto, a favor ou em contra, essa é pior ainda do que a atual Constituição, feita em 1980 pelo Pinochet, que está aí do lado esquerdo, e no meio está um senhor chamado Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Eu vou contar quem é. Ele foi presidente do Chile desde 1994 a 1998 e é filho de um ex-presidente democrata cristão, o primeiro presidente democrata cristão que se elegeu em 64 e entregou o governo a Salvador Allende em 1970. Esse senhor Frei, o pai daquele jovem que está aí no meio, foi assassinado numa clínica privada em tempos da ditadura, injetando um líquido letal que acabou matando, e simplesmente o Eduardo Frei entrou com processo na justiça e tudo mais. Vocês acreditam que esse senhor Frei está hoje fazendo campanha para votar a favor da Constituição feita pela ultradireita no Chile? Se vocês acham que Milei é uma pessoa de quem ninguém sabe para que lado vai, no caso do senhor Frei Ruiz-Tagle, filho do presidente assassinado em tempos da ditadura, a gente também não sabe.